Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de JavaScript, muito utilizado no desenvolvimento web. Dá para a gente fazer uma infinidade de coisas com o JavaScript. Bom, preparei aqui uma apresentaçãozinha para nós, para a gente seguir aqui. Então, a primeira questão que nós temos que entender é o funcionamento das tecnologias em relação ao desenvolvimento web. Deixa eu ativar a canetinha aqui para nós. Bom, então funciona mais ou menos não, né? Da seguinte forma. Aqui nós temos desse lado os clientes, né? Representado por esse notebook aqui, que poderia ser um computador de mesa, poderia ser um celular, né, um smartphone, poderia ser um tablet e por aí vai. Então, como que acontece o pedido, né? Como que acontece a navegação, né? Todo o sistema de funcionamento dessa arquitetura de cliente-servidor, né? Esse é o conceito que a gente vai tratar aqui nesse slide. Então, olha só, nesse ponto, o cliente, ele ao abrir um site, por exemplo, né? Aqui poderia ter um www.google.com, né? uol.com.br, qualquer tipo de site, né? Ao passo que o cliente abre um site, o que acontece, né? Esse pedido ele trafega pelo protocolo HTTP, né? E depois ele passa aqui pela internet, que aqui está simbolizado bem assim, fraquinho, mas é uma nuvem, né? Então o pedido sai do notebook ou do dispositivo que a pessoa está usando, né? Anda pela internet, né? Escolhe os caminhos para chegar aonde? Até o servidor, né? O servidor web. No nosso caso aqui está representado pelo servidor web Apache, né, que roda o PHP, só que poderia ser, por exemplo, um servidor Tomcat, né, que roda o Java, por exemplo, poderia ser um servidor o da Microsoft, né, o IIS. Então esse pedido ele chega aqui para esse servidor, né? E dependendo do script lá de programação que esteja dentro do hospedado no servidor, né, que o cliente esteja acessando, por exemplo, um cadastro ou um login, né, em um sistema na web, é esse cara aqui, é esse servidor que faz o tratamento dessa requisição que o usuário está fazendo, né? A partir disso, né, havendo interação com o banco de dados, por exemplo, o sistema de login, o que vai ter que acontecer? A pessoa a página em PHP, ela vai acessar o banco de dados, que pode estar no mesmo servidor ou em servidor diferentes, né? Nesse caso aqui, a gente está ilustrando com o servidor MySQL, né? Então, olha só, na medida que a pessoa faz o login, né? Ela clica no botão lá enviar, né, ou autenticar, entrar também, né? O servidor PHP faz uma requisição para o banco de dados, né? Tá aqui em cima, faz essa consulta para o banco de dados e aqui começa o processo de volta, né? O banco de dados retorna os resultados, né? Retorna os resultados aqui para nós e depois acontece o seguinte, ele retorna para o servidor PHP, né, o servidor web. Depois esse servidor web constrói a página para fornecer para o usuário. E aí começa a resposta àquele pedido inicial, né? Aí passa novamente pela internet até chegar no cliente que fez o pedido, né? Por exemplo, a autenticação em algum sistema. Aí o que acontece? Se existir o login lá no banco de dados, né, o login e a senha, se eles estiverem corretos, isso aqui vai acontecer e vai retornar para o cliente o seguinte, olha, ok, você pode entrar, né, no sistema, tá tudo certinho. Se por acaso a senha o usuário tiver errado, né,
O servidor PHP ele vai montar uma página de erro, né? Falando assim, olha, você digitou a senha, o login errados, né? Incorretos, ou então não existe login, né? Vamos supor que a pessoa tenta lá fazer o login, não tem o cadastro ainda, né? Então acontece isso. Bom, mas a aula é de JavaScript, né? O que tem a ver JavaScript com isso tudo aqui? A questão é a seguinte, scripts de programação, né, de linguagem de programação que inclusive acessa banco de dados e tal, ele roda aqui desse lado, né, do lado do servidor, né? Então a gente pode entender que esse lado é o servidor, tá? O servidor é todo esse lado de cá que fica dividido, entre aspas, pela internet, né? E do lado de cá, né, do lado de cá da internet, seria o lado cliente, né? Ou seja, os nossos dispositivos, smartphones, computadores e tudo mais, né? Tá, onde o JavaScript roda, então? O JavaScript está aqui, ó, no lado do cliente, tá? O JavaScript está aqui, o HTML está aqui também. Por que o HTML está aqui? Porque é o browser, o navegador, né? Os que a gente mais conhece aí são o que? O Internet Explorer, o Firefox, o Google Chrome, o Opera, né? O Safari e assim por diante. O HTML, então, ele roda no browser, tá? E a linguagem JavaScript, ela também roda no browser. E o CSS? O CSS também está aqui, sendo executado no browser, tá? Não precisa de uma interação com o servidor web para fazer a execução dos scripts em JavaScript ou HTML ou CSS, né? Lembrando que a nossa linguagem aqui, HTML, que a gente está vendo no curso, é uma linguagem de marcação. Então, assim, ela serve mais para estruturar os elementos na sua página, né, no seu sistema. O CSS faz a estilização de tudo isso. E o JavaScript, eu vou colocar uma setinha aqui. E o JavaScript, por fim aqui, ele faz algumas funções, né, mais dinâmicas na página, né? Então, esse é o fluxo de como funciona um sistema, um site, né? Então, veja, na medida que você clica em um botão, seja de entrar, seja de um link, né? Seja de uma consulta, uma exclusão de registro, uma inserção, ele faz todo esse processo, né? Ele faz todo esse processo e vai lá no servidor e volta com a resposta. E aí, para ficar mais interessante de entender, a gente pode pensar, por exemplo, nesses sites muito visitados, por exemplo, né? E sistemas muito utilizados, né? Por exemplo, os servidores do Google, né? A gente acessa o e-mail toda hora, a gente envia e-mail, a gente entra nos sites a todo momento, né? Então existe um tráfego muito grande, né? Muito grande, e a gente tem que pensar nisso aí quando a gente for fazer o desenvolvimento dos nossos sistemas, né? Só para vocês entenderem um pouquinho aí, para ficar claro onde o JavaScript entra nessa história. Bom, no nosso próximo slide aqui, a gente vamos entender um pouquinho o que o JavaScript é capaz de fazer, né? O que é possível, então, fazer com ele. Eu coloquei aqui em 4 tópicos, né? Mas são muito mais, são infinidade de tópicos, e a gente vai estudar alguns deles, né? Então, ó, a API DOM, Document Object Model, permite a você manipular HTML e CSS, criando, removendo e mudando HTML, aplicando dinamicamente novos estilos para a sua página, etc. Toda vez que você vê uma janela pop-up aparecer em uma página ou vê um novo conteúdo sendo exibido, isso é o DOM em ação, né?
Também temos a API de geolocalização, né, que recupera informações geográficas de onde você está acessando determinado sistema, né? Essa localização, às vezes, ela é muito útil quando você quer, por exemplo, você tem um sistema e você precisa fazer uma rota, né? Assim, você visita um site, por exemplo, e você quer traçar uma rota para esse, sei lá, de repente o endereço, né, desse site ou dessa empresa. Então, essa API serve mais ou menos nesse sentido para nós. Temos as APIs Canvas e WebGL, né, que serve mais para as partes gráficas, né? E temos também APIs de áudio e vídeo, né, como HTML Media Element e WebRTC, que permitem a você fazer coisas realmente interessantes com multimídia, tanto tocar música e vídeo em uma página da web, né? Então é uma infinidade de coisas, assim, com o tempo a gente vai entendendo e vai pesquisando, vai encaixando o que foi interessante e funcional nos nossos sistemas, né? Nos nossos sites, sistemas. Bom, no slide seguinte aqui, então, onde eu coloco o JavaScript na minha página, né? Colocar um script no head, né, garante que ele seja executado antes de qualquer elemento ser colocado no body, que é o corpo da página, né? Isso significa que ele garantidamente estará presente quando a página for montada, né? Lembra lá do slidezinho que eu mostrei que a gente faz uma requisição, né? Passa pela internet, passa pelo servidor PHP e Apache, né? E depois vai lá no banco de dados e volta o processo todo de novo, né? Então monta-se uma página ali para o usuário. Ou seja, qualquer código que precise estar presente na hora de processar o body, com certeza estará pronto para agir, né? A vantagem é que o usuário só vai ver uma página em branco até que o script termine de executar. O que ele está dizendo aqui para nós? A gente tem a opção de colocar esse script dentro das tags inicia head, né? E fecha head, ou seja, o que a gente tem dentro do head? A tag title, por exemplo, a tag meta, a tag que faz a importação das suas folhas, das nossas folhas de estilo, né, CSS, que é a tag link, né? Então a gente pode colocar os nossos códigos JavaScript lá, né, dentro da tag head. Mas isso não impede da gente colocar, por exemplo, lá no rodapé da página, né? Lá embaixo, lá no finalzinho da página HTML nossa. Então, assim, é uma escolha, né? A gente tem que entender se a gente quer, por exemplo, rodar um script antes de fazer o carregamento da página, de repente abrir um pop-up para a pessoa ali, assim, por exemplo, em termos de pandemia, né, a gente visita algum site e esse site coloca um pop-up, né, que pode ser chamado via JavaScript, falando o seguinte, olha, é importante que você siga as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde e por aí vai, né? Então aquilo é disparado um evento, um script, né? Um script é executado para fazer esse chamamento de pop-up antes que a página inicial seja, que a página principal seja exibida para o usuário do sistema, né? Então é importante a gente saber disso. Mais adiante aqui a gente tem o seguinte: como inserir, então, o JavaScript no nosso código? Eu coloquei aqui 3 formas, né, para a gente pensar em quais possibilidades, como a gente pode vir a usar esse código nas nossas páginas HTML e PHP, né? Então, olha só. A primeira opção que eu tenho, ela é bem similar, bem semelhante, né, àquela tag link que faz a importação do CSS, vocês estão lembrados? Olha só, a gente começa então com script, né, abre tag, né, de sinal de menor, escreve script, coloca um parâmetro type, né, e aqui o valor desse parâmetro é text/javascript, né, entre aspas duplas. E aqui a gente coloca o parâmetro src, que é qual?
significa source, né? Ou seja, origem, de onde está vindo esse script, onde ele está, né? E aqui dentro do source, do src, no caso, a gente coloca o nosso arquivo, né? Que a gente pode ter alguns scripts dentro desse arquivo com a extensão JS, tá? O que vai indicar para nós que o arquivo é um arquivo de JavaScript é a extensão .js. E aqui, se vocês perceberem, ó, como a gente fez nas aulas anteriores, eu coloquei uma pastinha de nome CSS, né, para que nossos códigos ficassem mais organizados, né? Então aqui da mesma forma eu indiquei que esse código, meu arquivo .js, estaria dentro de uma pastinha que se chama JS, tá? Então olha só, importante, né? Essa parte aqui. Se eu não tivesse esse diretório JS, se o meu arquivo JavaScript estivesse no mesmo diretório, ou seja, na mesma pastinha do meu arquivo que está sendo executado, meu arquivo HTML ou PHP, então eu não precisaria colocar essa terminação aqui, esse prefixo, né? esse nomezinho da pastinha indicando o caminho. Paulo, e se eu tivesse, por exemplo, uma página que estivesse sendo executada dentro de uma pasta, por exemplo, admin, né? É muito comum a gente ver sistemas web ou qualquer outro tipo de sistema ter essa subdivisão, né? A gente tem uma pasta com o sistema todo, aí a gente tem dentro dessa pasta, a gente chama de raiz, né? Dentro dessa pasta raiz a gente tem uma index, né? Que é o nome comum das páginas HTML, né? O index, teve até bom eu falar disso aqui, pessoal, que o index, ele é um padrão, né? Como eu posso dizer, ele é uma diretriz, né, para nós desenvolvedores, que a gente vai fazer o seguinte: toda index.html ou PHP, ela é chamada lá quando você digita, por exemplo, meu site ou meu sistema.com.br, né, /. Pronto. A gente coloca essa URL lá no navegador e a primeira página que o navegador vai exibir para nós é a página de nome index. index.html ou index.php, né? Então isso é importante lembrar. Bom, voltando lá na explicação, funciona assim. Normalmente quando a gente desenvolve um sistema, um site, a gente pensa numa pastinha, e aí dentro dessa pastinha a gente tem a index.html ou .php, né? E aí nessa mesma pasta a gente tem mais duas outras pastas, ou 3 pastas, ou 4 pastas, enfim, né? Suponhamos que a gente tenha uma pastinha de nome admin, que seria as páginas de administrador, ficaria dentro dessa pastinha. Suponhamos que a gente tivesse uma pasta usuário, né, normal. Então a gente teria essa pasta lá dentro desse diretório do nosso sistema ou site, né? E aí, na navegação, quando a gente acessar, por exemplo, a gente está lá executando alguma função de administrador, né? A gente é administrador de sistema, entra lá, faz o login e tal. E aí o servidor, ele lê esse arquivo lá dentro dessa pasta. Aí como é que eu faço para, por exemplo, inserir um arquivo JavaScript ou CSS que está um nível anterior, né? Ou seja, na pastinha raiz do sistema ou do site. Aí a gente teria que colocar aqui, por exemplo, a gente teria que colocar 2 pontinhos aqui antes, né? 2 pontinhos, aí colocava barra JS, né? Na eventualidade da gente ter essa pastinha de JavaScript, né? Que eu acho que fica bem interessante do ponto de vista de organização, barra o nome do arquivo, né? .js, né? Então isso seria essa questão aqui dos 2 pontinhos, ela tem a função de voltar um diretório, né? Então olha só, até agora a gente aprendeu que eu poderia chamar os meus arquivos simplesmente entrando dentro das pastas, né? Mas a gente ainda não sabia como sair
dessa pasta e voltar para uma que a gente escolhesse, né? Imagine que tivesse mais de uma pasta aqui, né? Tivesse mais alguns níveis de pasta até chegar no arquivo .js, então a gente bastaria colocar aqui, ó, mais uma barra aqui, né? Mais dois pontinhos aqui, para a gente ir voltando os diretórios, como a gente quisesse, tá? Então, basicamente é isso. Vai ficar melhor de entender na prática quando eu for mostrar para vocês, tá bom? Segunda opção de inserção de código JavaScript é no próprio elemento HTML, tá, gente? Olha só. Aqui a gente tem uma abertura de um button, né? Um botão HTML. E aqui eu tenho um evento que chama onClick, tá? OnClick. Esse onClick significa que quando eu clicar no botão, ele vai executar um JavaScript que tem aqui dentro, né? E como eu coloco esse JavaScript aqui dentro? Dessa forma assim, ó. A gente escreve JavaScript todo em minúsculo, tá? Porque é case sensitive, né? Ou seja, se a gente colocar, por exemplo, o J maiúsculo, o S maiúsculo, pode ser que não funcione, né? Dois pontos e a instrução em JavaScript. Nesse caso aqui, o window.history.back, né? O que essa função faria? O que essa função faz, né? Nesse caso aqui, ela volta um nível, né? Suponhamos que a gente tenha lá um sistema que a gente clica no perfil de uma pessoa para ver alguns dados dessa pessoa. Então, nessa página de perfil, eu posso colocar um botão, né, voltar, e posso colocar essa pequena função JavaScript aqui para a gente voltar um nível, né? Por exemplo, para a listagem de usuários. Terceira opção da gente inserir um JavaScript no código é iniciando, né, a tag script e fechando ela. E lógico, né, ou lá dentro da tag head, ou lá embaixo no nosso código, né, no final da página, ou no próprio corpo da página, né, no body, dentro do body mesmo. Enfim, onde a gente quer que seja executado mesmo. A diferença aqui, olha só, é que a gente não tem o src, né, que tinha aqui em cima. Ou seja, o código, nosso código JavaScript, ele vai todo aqui dentro mesmo dessas duas tags, né? Então abre script, fecha script, né? E o único parâmetro que a gente vai ter é o type, né? Que a gente indica que é um texto do tipo JavaScript. Olha só, já coloquei aqui para nós entendermos que os comentários, né, são usados assim, ó. A gente coloca duas barras, né? Duas barrinhas assim, e coloca os nossos comentários aqui. E mais adiante a gente vai ver alguns códigos JavaScript na íntegra e funções deles, né? O que eles fazem. Bom, pessoal, sobre essa questão de inserção de código JavaScript, era isso, né? Que a gente tem que entender. Então, são três formas, né, da gente chamar. A gente pode importar o arquivo, como fizemos com o CSS. A gente pode colocar o JavaScript nos próprios botões e a gente pode chamar esse script em qualquer página, em qualquer trecho da nossa página, né? Qualquer parte da nossa página. Bom, mais adiante aqui a gente começa os exemplos, né? Por exemplo, similarmente ao que a gente usou, né, no exemplo anterior aqui, né, esse segundo exemplo, que tem uma tag button, a gente tem aqui também duas tags button com o mesmo evento onClick, que significa quando eu clicar no botão, né, ele vai executar um JavaScript. No primeiro exemplo aqui, a gente tem um script de alert, né, um script que ele exibe um pequeno pop-upzinho, uma caixinha de diálogo, né, falando assim, enfim, o que a gente gostaria que aparecesse para o usuário, né? Aí a sintaxe dela é a seguinte: JavaScript, dois pontos, alert, né, com T mudo aqui, abre parêntese, aspas simples, e aí a gente coloca a string que a gente quer exibir para o usuário. Fecha aspas simples, fecha o parêntese e pronto. Não precisa colocar o ponto e vírgula aqui como
algumas instruções são feitas, né? Mas se colocar, não vamos ter problema com isso. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente teria, quando o usuário clicasse no botão de alerta, né, que está aqui o valor dele, automaticamente ia aparecer uma caixinha para ele, né, falando, olha, você clicou no botão alerta, né? E esse JavaScript de alert aqui, ele é muito útil na nossa programação, né, na programação de sistemas. Por quê? Porque quando a gente faz, por exemplo, a gente sai de um sistema, né? A gente pode jogar um alert para o usuário falando assim, olha, você foi deslogado, né? Ou então, quando a gente faz um cadastro, a gente pode lançar um alert para o usuário e falar assim, olha, você foi cadastrado com sucesso, né? Ou então, quando a gente exclui um registro, né? A gente faz a programação para que o usuário, melhor dizendo, exclua um registro, a gente coloca um alerta e fala assim, olha, registro foi excluído com sucesso. E aí criatividade, né, do programador, né? Que a gente tem que, enquanto programadores, nós temos que pensar em todas as possibilidades que o sistema pode alcançar, né? Todos os comportamentos que o usuário pode ter. Inclusive, assim, se o usuário clicar num botão que não deve, né, a gente pode lançar um alerta para ele, ou um confirme, que é o próximo exemplo nosso aqui. Tipo assim, você tem certeza que você quer executar essa ação? Né? Nesse caso aqui que eu coloquei, um confirme, na exclusão de um registro, né? Por exemplo, às vezes você quer excluir um registro, mas clicou por engano, né? No registro que você está, na verdade, que o usuário vai acessar e pedir para excluir. É muito delicado isso, né? Porque excluiu, acabou, não volta mais, né? Então, essa aqui seria aquela, olha, tem certeza mesmo que você quer excluir esse registro, né? Então, fica aí para a gente usar nos nossos códigos essa questão. É muito importante também esse confirme aqui, porque ele faz tipo uma verificação, né? Acho que o termo correto é esse, verificação. Bom, no próximo exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem dois scripts de redirecionamento, tá? São muito usados também. Vamos supor que a gente faça lá um sistema com login, né? E essa caixa de login a gente informa ali o login e senha, e ela tem vamos supor que esse sistema ele tem vários níveis de usuário. Por exemplo, tem usuário administrador, tem usuário editor, tem usuário comum, né? Então a gente pode determinar a partir desse login para onde que a nossa navegação vai. Por exemplo, aqui eu coloquei window.location.href. href vocês lembram que está na tag A, que é um link lá no HTML, né? Eu coloquei para ir para o Google, né? Mas aqui, dependendo do login, por exemplo, vamos supor que o usuário seja um administrador, né? Eu poderia, por exemplo, ter uma URL aqui por exemplo, barra aqui admin, né? Que seria uma pastinha lá de administrador, né? Ou poderia barra ponto usuário, né? Enfim, a gente pode pensar nisso, nessas questões estruturais, quando a gente for fazer, projetar o sistema no papel, ou numa diagramação que a gente for fazer, como a gente viu lá, que é possível fazer no Balsamiq Wireframes, né? Então, mais ou menos, né, a funcionalidade desse cara é essa, né? Essa questão de redirecionamento sem precisar clicar em nada. Vamos supor que você vá fazer uma exclusão de registro, né? Que o usuário esteja numa página de exclusão de registro. Ele clica lá, por exemplo, excluir tal registro, aí o sistema te leva para uma página PHP, né? Processa, faz a exclusão desse registro e lá nessa página PHP a gente usa esse script aqui, né? Para quê? Para voltar
para essa página que a gente estava, por exemplo, uma listagem de registros, né? Então perceba, é uma questão de navegabilidade. Você executa uma ação, né? Você clica no excluir, ele vai numa página e depois ele volta novamente para a página que você estava, né? Então a gente usa também esse JavaScript para isso. Aqui, bom, eu coloquei essa questão da condição para explicar justamente essa questão dos níveis de usuário, né? O sistema ele pode ser um pouquinho inteligente, né? Inteligente não, eu acho que o termo correto seria lógico, né? O cara faz o login, né? Faz a autenticação, o sistema consulta no banco de dados, olha, esse cara é administrador? Não, esse cara é usuário? Então eu tenho que mandar ele para uma página de usuário comum. É isso, né? Então, fica aí a dica para vocês utilizarem nos sistemas quando vocês forem desenvolver. O segundo exemplo que a gente tem aqui é quase a mesma coisa, só que ele coloca aqui um parâmetro depois da função que ele quer de tempo, né? Olha só aqui, set timeout, né? Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui vai expirar em 5 segundos, porque ele faz a contagem aqui em milissegundos, ou seja, 1 segundo dividido por 1000, né? Então, se a gente multiplicar 1 segundo dividido por 1000 por 5, vai dar 5.000 milissegundos. Então, esse script aqui em específico, ele faria o quê? Você coloca ele lá na página, na sua página, lá no seu head, né? No seu head. E aí, depois de 5 segundos que você está na página, ele ia direcionar para google.com, né? Esse seria a funcionalidade desse script aqui. É útil? Também. É útil sim também. Por exemplo, a gente pode, como eu posso dizer, em vez da gente usar um alert, vamos voltar lá na situação da exclusão de um registro. Suponhamos que a gente clica na exclusão de um registro, num botão, aí ele vai para uma página de exclusão e aí você quer exibir uma mensagem para o usuário, tipo assim, na página mesmo, né? Olha, usuário excluído com sucesso. Depois de 2, 3, 4 segundos, você quer que ele volta para a página da listagem lá de registros, né? E aí esse script ele é interessante para fazer isso também, tá bom? Mas podemos fazer também com alert, primeiro, para vocês entenderem é o seguinte, o fluxo, né? Eu tenho lá uma listagem de alguns nomes, né? Vamos supor aqui que eu tenho usuários. E aqui na frente de cada usuário, quando eu tiver projetado o sistema, eu tenho um botãozinho de excluir usuários, certo? Aí suponhamos que eu quero pegar esse primeiro usuário aqui e excluir ele. Então eu vou clicar nesse botão, né, para excluir o usuário. E aí eu vou ser redirecionado para a minha página, né? Vamos colocar aqui, ó, página.php, certo? Vou fazer o que eu preciso fazer nessa exclusão de PHP, né, nessa página PHP. Aí eu posso colocar aquele script anterior que é um alert, né? Por exemplo, dependendo se a exclusão deu certo ou não, eu coloco um sucesso, né? Um sucesso. Nossa, gente, tô escrevendo até errado, é com C. Um sucesso. Ou eu digo para o usuário o seguinte, olha, não foi possível excluir o usuário por algum motivo, né? E depois desse script eu coloco o quê? O redirecionamento, né? window.location.href, né? Então veja, eu posso executar 2 scripts nessa página PHP que faz a exclusão do registro. O primeiro é um alerta falando, olha, deu certo ou não deu certo, e o segundo de redirecionamento, ou seja, voltar para essa página aqui anterior que estavam os registros. Basicamente é isso. Na prática, com a simulação, a gente vai entender melhor como é que a gente faz isso. Outro exemplo, né?
Aqui também temos um exemplo de interação com os elementos HTML. Essa primeira parte aqui, eu tenho dois elementos HTML. O primeiro, que é um input, né, do tipo texto. Aliás, esse aqui está do tipo password, que é do tipo senha, né? Dei um nome de teste aqui para ele, né? Um valor de teste. Então, lá no HTML, ele ia ter 5 bolinhas, né, dentro desse input text, porque cada caractere é uma bolinha. Eu tenho que esse cara, o ID dele é o senha, tá? Isso aqui é importante, né? Lembrando que o ID ele pode ser usado tanto para CSS quanto para JavaScript, ok? Lá dentro do meu script, né? Que está aqui o nosso código, que poderia estar lá no read, por exemplo, né? A gente tem uma função, né? A declaração, a sintaxe dela é essa, né? Function. Aí você dá o nome para a função aqui, né? Nesse caso mostrar senha, e abre e fecha parêntese, né? E aqui a gente tem um abre chave e aqui embaixo a gente tem um fecha chave, tá? Isso aqui seria a sintaxe básica de uma função, ok? Dentro dessa função a gente tem uma declaração de variável, né? Por exemplo, aqui o var, né? Var tipo. Aí eu estou falando o quê? Que esse var tipo, essa variável tipo, ela vai receber um document ponto get element by id senha. Ou seja, quando eu executar o onClick aqui e chamar a função mostrar senha, ele vai lá dentro do JavaScript, vai localizar a minha função com o nome mostrar senha e vai passar o elemento senha, né? Ou seja, o ID senha. Percebem, ó? Senha está aqui com S maiúsculo, aqui no input, e está aqui como parâmetro no parâmetro do elemento, né? Do elemento. Então veja, a variável está recebendo essa senha, né? Para ser trabalhada aqui dentro. Então, basicamente, eu tenho o quê? Aqui eu faço um teste condicional, um if, né? Eu tenho um if aqui, e eu vou falar o seguinte, o tipo .type, né? Se ele for igual, né? Esse aqui é um operador de comparação. Percebam que um igual sozinho é recebimento, e dois iguais é comparação no JavaScript. Então eu faço o seguinte, se o tipo, né, o tipo do meu input for igual a password, eu vou fazer o quê? Tipo.type recebe text. Aqui a gente tem um recebe. Ou seja, basicamente se ele tiver do tipo password, que mostra aquelas bolinhas em vez dos caracteres, eu quero transformar ele do tipo texto, que aí eu vou conseguir ver a senha, né? Se não, né, tem um else aqui, fica do tipo password mesmo, né? Notem também que cada comando aqui dentro do JavaScript, eu coloco um ponto e vírgula para sinalizar a finalização desse comando. Vejam só, eu tenho 3 comandos aqui e esses 3 comandos finalizados com ponto e vírgula. Então, basicamente, é uma função JavaScript, pessoal, que mostra a senha que o usuário está digitando lá. Por que que isso é útil? Muitas vezes, quando a gente vai fazer o sistema, a gente coloca lá um formulário de cadastro, né? Então, às vezes, a gente está com o Caps Lock ligado, ou a gente tem uma tecla estragada no teclado, né? Então, a gente coloca uma funçãozinha dessa aqui para o usuário clicar e ver se a senha que ele está digitando é certa. E isso é feito através do JavaScript, né? É uma das tantas funcionalidades que o JavaScript tem. Então, só para ficar claro é o seguinte, sintaxe básica de uma função. A gente começa escrevendo function, né? O nome da função, abre e fecha parêntese. Abre chave, fecha chave lá embaixo. Tudo que tiver dentro dessa função será executado.
Ou seja, se eu quisesse aqui colocar um onClick, colocar, por exemplo, uma função dentro do meu script aqui, por exemplo, mostrar mensagem. Então eu colocaria aqui mostrar mensagem, né? E dentro da minha função mostrar mensagem, eu mostraria um alertzinho, né? Por exemplo, um confirme, né? Seria uma questão para a gente trabalhar aí os nossos gostos, né? As nossas funcionalidades. Só para vocês entenderem o que faz uma função em JavaScript, né? E aqui dentro a gente faz os testes condicionais, tudo tranquilo, né? Os operadores, né, de recebimento, como eu falei aqui, os operadores de comparação, né, como eu mostrei aqui, né? E os pontos e vírgulas para fechar cada comando, tá? Detalhe, no if, né, quando eu faço esse teste condicional aqui, a minha condição ela tem que estar dentro de parêntese, tá? Nesse caso aqui eu estou pegando, olha, que tipo que é o meu elemento aqui, o input, né? Se ele é password, né? Aqui é uma string, né, que eu estou comparando, né? Aspas duplas. E basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos encerrar a nossa aula aqui, que já está 40 minutos. E na próxima aula eu venho com a parte prática para a gente explorar um pouco mais. Só o último slide aqui, então, a gente tem vários comandos, né, relacionados ao lá no HTML que chama as funções JavaScript, né, os scripts JavaScript. A gente tem o onBlur, a gente tem o onChange, onClick, né, que foi o que a gente viu. Temos o onFocus, que serve para dar o foco em algum elemento mais específico. Ou seja, se a gente quer dar o foco no input do nome, né, a gente abre um formulário de cadastro e a gente quer que o cursor fique piscando lá no campinho nome. A gente pega esse elemento e vai lá e põe o clique do mouse lá, só para a pessoa já começar digitando, né? E não precisar ir lá e clicar com o mouse. Mas é coisa básica isso. OnKeyPress, né? Que quando o usuário clica sobre alguma tecla, né? Por exemplo, às vezes você está numa página e quando ele clicar em alguma tecla, você quer que dispare alguma função, ou então o cara está lá preenchendo um formulário de cadastro e você quer deixar tudo maiúsculo, né? Para evitar que as pessoas digitem nomes sem as iniciais minúsculas, por exemplo, né? Então a gente pode fazer isso, né? Vamos supor que eu tenho um formulário de cadastro e a pessoa digita tudo minúsculo, né? Esse onKeyPress aqui, ele pode chamar uma função que converta tudo isso em maiúsculo. Então isso é uma das possibilidades no JavaScript. A gente tem um onload, né, que carrega o elemento por completo lá no body. A gente tem o onMouseOver e o onMouseOut, que é quando você passa o mouse em cima de um elemento HTML, ou quando você tira o mouse desse elemento, pode ser um botão, pode ser um elemento de texto, enfim. Temos também o onSubmit, que está mais ligado ao envio de formulários HTML, tá? Quando você envia um formulário, eu posso ter, por exemplo, uma chamada de função de validação desse formulário. Espera aí, os campos estão todos preenchidos? Sim. Os campos estão todos preenchidos corretamente? Não, né? Então, por aí a gente vai adequando o que vai nos atender melhor, né? Então agora de verdade acabou, né, a nossa aula e a gente vai agora para a nossa parte prática, tá, pessoal? Então até breve, até a próxima aula.